Oi, Jamil, boa tarde para você. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa Fala, tarde a Jamil. todos. Tô voltando Tudo hoje, viu, bom? Jamil, da minha temporada Covid, e Covid é o nosso assunto de hoje, né? Porque o Olha Brasil só, somos dois, tá. então. Ah, você também, né? Somos dois. Ó, a gente, o Entre Impressionante. Nós, Fábio, o Entre Nós vai virar um programa de Não me fanhosos. venham com essa não, hein, por favor. Mas passa, Tudo viu, bem. Jamil? Dizem que algumas semanas essa voz anasalada vai passar, o ouvinte vai perdoar a gente e a gente segue em frente. Vamos lá, Eu Jamil. espero. Com certeza. Falando de Covid, porque aqui no Brasil os números crescem, a contaminação está se acelerando e o Brasil está na contramão do mundo, é isso? Na contramão do mundo, Adriana, vamos lá, vamos pelos números aqui. A OMS hoje divulgou o seu relatório semanal e no relatório semanal muitas boas notícias, de fato. Uma queda muito importante no mundo inteiro. Na verdade, a tendência mundial é de uma queda bastante importante. Só para a gente colocar em números, foram mais ou menos 3 milhões e 300 mil novos casos em uma semana. Muito, claro, muito, sem dúvida nenhuma. Mas muito longe do pico que era, por exemplo, em janeiro, numa semana de janeiro, com 20 milhões de casos no mundo. Então, passamos aí de 20 milhões para 3 milhões no mundo. Então, de fato, é uma redução substancial. Da semana anterior para a semana passada, uma queda de 11%, ou seja, é uma queda constante e é uma queda, se você pegar o gráfico da tendência mundial, você vê essa queda sem dúvida nenhuma. Mas existem locais do mundo onde essa tendência não é seguida, onde essa tendência, na verdade, é onde temos aí um ritmo que vai na contramão. Um desses lugares é justamente o Brasil. O Brasil teve, da semana anterior para a semana passada, uma alta no número de mortes de 16% e uma alta no número de casos de 63%. O Brasil voltou, Adriana, a fazer parte dos países com maior número de casos e o segundo, de novo, em maior número de mortes na semana. Estados Unidos em primeiro lugar, Brasil em segundo lugar, no que se refere às mortes semanais. Então, você vê aí que, óbvio, existe um número ainda inferior àquele pico, certamente, mas enquanto o mundo vai numa direção, nós estamos indo numa direção contrária. Isso, claro, uma semana depois de entrar em vigor o fim da emergência sanitária no Brasil. Uma semana depois de Marcelo Queiroga passar aqui pela OMS e fazer um discurso e não citar em nenhum momento do discurso nem as mortes que aconteceram no Brasil e nem o fato de que a pandemia não terminou. Então, de fato, você tem aí uma situação, os números que não mentem estão aí justamente mostrando que o Brasil vai no sentido contrário à tendência mundial. Nosso país tem 3% da população mundial, aproximadamente, e 10%, em torno de 10% das mortes por Covid no mundo. Então tem uma grande diferença entre que, proporcionalmente, a gente está muito além do número de mortes, do ritmo do número de mortes em outros países, no restante do mundo. Aqui, Jamil, a gente acabou de tratar aqui no Entre Nós de um recomeço de uma volta às máscaras, porque a gente está sentindo na prática que essa contaminação está perto de todos nós. E já tem recomendação de hoje aqui em São Paulo para voltar a usar as máscaras em ambientes fechados, mas podemos caminhar, inclusive, para uma obrigatoriedade se esses números que você acaba de trazer, se a gente continuar nessa contramão e acelerando, né? E porque, de fato, em nenhum momento, inclusive a OMS, hoje o Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, voltou a repetir que a pandemia não terminou. Que você falar em 3 milhões de casos por semana e achar que isso é o fim da pandemia, não, obviamente que não. Vocês se lembram, quando nós chegamos ao número 1.000 no mundo, foi todo, né, basicamente um susto muito grande. Nós estamos falando em 3 milhões de casos por semana, não é o acumulado da pandemia. Nós estamos falando de 3 milhões de novas pessoas contaminadas numa semana. Você diria, não, mas agora é leve. Não, leve para quem, primeiro? Né? Em primeiro lugar, para aqueles que foram vacinados, com quantas doses? Então, isso é uma primeira questão. Segunda questão que a OMS insiste, nós não sabemos o impacto de médio a longo prazo de uma pessoa contaminada pelo vírus. Isso ainda não está claro. Você sabe que isso é um fator de risco para várias outras pessoas que podem ter outros problemas mais pela frente. E terceiro ponto, claro, é você ver que com a circulação ainda do vírus, o que é que pode acontecer? Justamente uma nova mutação
para uma versão eventualmente até mais forte, até mais letal. Então, tudo isso entra no pacote do debate. E aí, logo, alguém vem, não, mas isso é muito menos do que o que estava no pico. Agora, dá para aceitar quase 1.000 mortos no Brasil em uma semana por conta desse vírus? Não, 1.000 mortos por semana. Eu acho que é, obviamente, um número que é absolutamente inaceitável. Ô Jamil, sei que não foi o assunto do dia, a pauta do dia na OMS, mas você disse ainda há pouco, né? A pandemia não acabou, de fato não acabou. A preocupação da OMS com a vacinação nos países mais pobres, sobretudo nos países da África, ainda é muito grande. Como é que estão esses números? É muito grande. Primeiro, vamos colocar os números. São mais, na verdade, a população de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que continua sem nenhuma dose. Fábio, não tem a terceira dose. Não tem nenhuma dose. Então você tem aí uma população gigantesca, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que não teve ainda, não porque não quiseram. Não estamos falando dos negacionistas, não estamos falando dessas pessoas, estamos falando das pessoas que não tiveram acesso. Essa é uma primeira questão. Segunda é que, se você declara o fim da pandemia, a pressão para que essas pessoas recebam a vacina, ela se desfaz. Por que é que vai haver uma vontade política de um lado ou um gesto comercial de outro se a pandemia acabou? Né? Então, essa é outra questão. Uma outra questão ainda, e aí muito uma questão, eu diria até dos contratos com as empresas farmacêuticas. Em quase todos os contratos está estipulado o seguinte, isso a gente ainda não está falando disso porque não chegou a hora, mas qual é o que está escrito ali na linha fina ou no anexo 10 do contrato? No momento que a pandemia terminar, os preços das farmacêuticas vendendo as vacinas para os governos não será mais um preço de custo, será um preço com lucro. E aí a vacina não vai custar o mesmo. A vacina terá o outro preço, uma vez terminada a pandemia. E aí fica a pergunta, quais são os países que podem pagar por uma vacina ainda mais cara? Tudo isso sendo colocado ainda em questão, tudo isso ainda sobre a mesa. Estamos aí com mais de 2 anos depois do início da pandemia, mas sem ainda uma sinalização clara de quando isso poderia terminar. A OMS é absolutamente categórica, não está na hora de falar sobre o fim da pandemia. É isso, Jamil. Seguimos atentos, então, a esses dados da OMS, aos números, e certamente vamos voltar a falar disso. Obrigada demais, viu?